Sim, vivemos um momento, deputada Sâmia, de franca perseguição política àqueles que lutam, àqueles que contestam. Isso nos remete a tempos que não aceitamos que voltem mais. Nos remete a tempos daqueles porões, seja os porões da escravidão, dos navios negreiros, seja os porões da ditadura. Nós não aceitamos que tragam de volta esse ciclo histórico, essa memória que a gente não aceita que tentem reavivar ou tentem negar o concreto, as evidências, porque é praxe desse governo. Só no Rio de Janeiro, outubro de 2018, logo lá no bojo da eleição, tentaram arrancar, foi uma orientação de uma juíza, retirar a faixa que dizia UF antifascista da Faculdade de Direito, porque dizia que atacava o presidente, ela mesma dizendo que ele era fascista. Em janeiro de 2019, presidenta, foi cancelada uma exposição na Casa França Brasil, no Rio de Janeiro, porque havia duas mulheres nuas que representavam um período da tortura na ditadura militar. Essa exposição foi censurada. Em fevereiro, houve censura numa escola do Rio de Janeiro a partir de denúncias de um aluno que resolveu construir um dossiê sobre outros 16 alunos, dizendo que eles estavam incentivando terrorismo e compondo grupos subversivos. E não para por aí, eu peço só mais um minutinho. Em março de 19, um professor da Escola do Rio de Janeiro, da rede pública do Rio de Janeiro, foi afastado porque usou, eu sou professora de História, usou em sua prova uma charge com Trump e Bolsonaro para discutir humor. Charges que sempre foram utilizadas como instrumento pedagógico e sei bem disso como profissional de educação que sou. Não para por aí, deputada. Em agosto, na Mostra Filme Marginal, no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro, Mente Aberta, Rebento, obras que foram impedidas de serem passadas porque continham ataques ao presidente da República, como se a arte não pudesse ser também instrumento de denúncia de violações dos governos. Isso também é papel da arte, isso deve ser a arte, é assim que a gente vai encampar que a arte siga sendo. E, lamentavelmente, também foi censurado o filme, deputada Áurea, Nosso Sagrado, que denuncia uma série de violências aos povos de matriz africana, e que hoje há objetos sagrados que ainda estão presos na Polícia Civil desde os tempos em que éramos perseguidos, desde o tempo em que nosso povo, com a sua fé, era perseguido, quando era ainda ilegal, e até hoje esses objetos que são sagrados estão presos no Museu da Polícia, que era aquela que perseguia esses povos. Eu trouxe esses exemplos de censura porque isso expressa a gravidade só no estado do Rio de Janeiro, do momento que a gente está vivendo. Eu termino dizendo que é inadmissível que se ataque a memória, porque quando se nega produção de arte, produção de conhecimento, se quer atacar a memória. E sem memória não se produz verdade. E sem verdade não se produz justiça. Quando querem, de forma, eu não acredito que seja desconhecimento, é mau caráter, é fascismo, é autoritarismo, quando querem negar o que foi a escravidão, que sequestrou milhões para este território, e que isso tem como consequência o que é a vida de mulheres e homens negros no Brasil, se nega a verdade. E se nega a verdade, se impede que se faça justiça para o nosso povo. Quando se nega que a ditadura foi ditadura, e veja, até as Forças Armadas já haviam abandonado a ideia de que foi uma revolução, se nega que há ainda persistência deste período na frágil democracia brasileira, frágil, incompleta, mas que queríamos aprofundar. E aí, se tem a ideia de que foi revolução, e se um presidente tem a ousadia de mandar comemorar a ditadura civil empresarial militar, comemorar que torturou o meu avô, que matou e desapareceu tantas pessoas, não se produz verdade e não se produz justiça. Mas a arte segue sendo um instrumento para que a gente não esqueça dessa memória, que é uma memória de muita dor
para parte do povo brasileiro, mas que também é uma memória de muita luta, de muita resistência. Todo apoio aos artistas, todo apoio a cada uma que resiste nesse Brasil continental, diverso, aos profissionais de educação censurados nas escolas. Nós vamos atravessar esse inverno aquilombando todos os espaços e seguiremos em luta até que todo corpo seja livre, que não tenha corpo por sua cor, por sua orientação sexual, por sua identidade de gênero, por sua religião e sua fé, que tombe pelo caminho. Vamos juntos e juntas. Tortura nunca mais, censura nunca mais, por memória, verdade e justiça, em nome de tantos que vieram antes de nós, de uma geração que vai ser livre, eu tenho certeza.